Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 27. O Caluniador. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: "Vejamos outro ensinamento." Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivelmente e gritou histericamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o, atencioso. "Como vai, Paulo?" As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético, e o enfermo revelou profunda mortificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. "Tem sentido melhoras, Paulo?" perguntou nosso orientador, bondosamente, tocando-o no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: "Vou melhorando, graças." À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. "Termine." O doente fez enorme esforço e concluiu: "Graças a Deus." Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: "Vêem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar, não temos dos primeiros, e os que se encontrem desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem, em qualquer parte, estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento." E, designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: "Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste." Comentários. O instrutor Aniceto conduz André Luiz e seus companheiros a uma área isolada para lhes apresentar um novo ensinamento prático. Eles entram em uma câmara onde encontram um espírito chamado Paulo, que se manifesta como um louco, gritando histericamente e com um olhar perdido. Aniceto, com calma e atenção, se aproxima e cumprimenta Paulo. A simples palavra e o fluxo magnético de Aniceto têm um efeito imediato, acalmando o espírito enfermo. Em seguida, ao tocá-lo no ombro, Aniceto o encoraja a falar. Com grande dificuldade e sob a firme orientação do instrutor, Paulo consegue expressar uma pequena melhora, concluindo a frase: "Vou melhorando, graças a Deus." Percebendo a reflexão do narrador, Aniceto aproveita a oportunidade para explicar a lição central da cena. Ele estabelece uma importante distinção entre 3 tipos de espíritos em desequilíbrio. 1. Os que dormem, em estado de torpor e inconsciência. 2. Os que estão loucos, perturbados, mas muitas vezes sem a percepção da dor de sua consciência. 3. Os que sofrem, aqueles que, como Paulo, já começam a sentir o peso de seus atos passados. Aniceto esclarece que o sofrimento e a lágrima sincera são, na verdade, sintomas positivos de recuperação espiritual. São sinais de que a consciência está despertando para o remorso e a necessidade de renovação. Segundo ele, os espíritos que ainda escarnecem, são irônicos ou permanecem insensíveis à dor são mais dignos de piedade, pois seu entendimento está endurecido e fechado para a melhora. A conclusão do instrutor é que Paulo, apesar de sua aparente loucura, está em um caminho de melhora positiva, precisamente porque já consegue chorar e padecer com as recordações de seu passado triste, indicando o início de seu processo de cura. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores.
Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro, que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação. E notei nessas imagens o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo chovia maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Comentários. André Luiz, após refletir sobre o intenso sofrimento dos espíritos resgatados e levados a nosso lar, participa de uma análise espiritual de um enfermo chamado Paulo, sobre a orientação de seu instrutor. A pedido do instrutor, André Luiz concentra sua capacidade de visão psíquica na mente de Paulo. A experiência revela a tela mental do enfermo como um cenário de densa escuridão, semelhante a uma noite compacta. Dentro dessa escuridão, ele começa a discernir várias formas e vultos em movimento, que representam as obsessões e culpas que atormentam Paulo. Ele observa especificamente: vultos de mulheres que usam aos gritos, vultos de homens que se comportam como perseguidores ferozes, ocultos em seu mundo interior, reconhecimento de pessoas conhecidas. Para sua surpresa, ele identifica entre as figuras a de Ismália, com aparência doente, fraca e ansiosa, e do próprio Alfredo, que surge com aspecto de cansaço extremo e envelhecimento prematuro. Fenômenos auditivos. Além das imagens, André Luiz percebe vozes que lançam maldições e blasfêmias sobre Paulo. Totalmente assombrado e perplexo com o que vê, especialmente por reconhecer Ismália e Alfredo naquele painel de sofrimento mental, o narrador não consegue conter sua curiosidade. Ele interrompe a análise para perguntar ao seu orientador uma explicação para aquele fenômeno tão impressionante, demonstrando sua total surpresa com a complexidade do mundo interior daquele espírito. Antes, porém, que pudesse expressar mormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E, ante a minha perplexidade, continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito doutras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz doutros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, espaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido, em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossas almas. Reparando-me a dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu, depois de pequeno intervalo: para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo,
e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, tornou o generoso mentor, com grave acento. Comentários. Agora temos um profundo ensinamento do mentor Aniceto a André Luiz sobre a natureza da culpa e da justiça divina, enquanto observam o espírito sofredor de um homem chamado Paulo. 1. A surpresa de André Luiz. André Luiz fica chocado ao ver, nas lembranças e visões mentais do enfermo Paulo, as figuras de Ismália e seu marido Alfredo em profundo sofrimento. Essa visão o confunde, pois ele sabe que o casal já superou essa fase, perdoou e evoluiu espiritualmente, encontrando-se em paz, vestem-se hoje de luz. 2. A explicação de Aniceto, projeção da culpa. Aniceto percebe a perplexidade de André e esclarece o fenômeno. Ele explica que as imagens de Ismália aflita e Alfredo desesperado não correspondem à realidade atual do casal, mas são, na verdade, projeções da mente culpada de Paulo. Paulo, falso amigo que, através da calúnia, arruinou o lar deles e de muitas outras pessoas. O que eles estão testemunhando é a manifestação da justiça universal. O criminoso carrega o crime dentro de si. Paulo está aprisionado em suas próprias criações mentais e é forçado por sua consciência a ver suas vítimas da maneira como ele as imagina e se lembra, sofrendo por causa de suas ações. Este é o seu escarmento, castigo educativo. 3. A realidade do mundo interior. Aniceto aprofunda o ensinamento afirmando que a paisagem real do espírito é a do campo interior. Tanto na vida carnal quanto na espiritual, vivemos com as criações da nossa própria alma. Portanto, Paulo está preso em um inferno pessoal, criado e alimentado por sua própria culpa e pelos atos que cometeu. 4. A analogia com a crucificação de Cristo. Para tornar o conceito mais claro, Aniceto usa uma poderosa analogia, a crucificação de Jesus. Ele lembra que, apesar de Jesus ter alcançado a glória sublime logo após o Calvário, a humanidade ainda o visualiza frequentemente na cruz, sofrendo. Isso acontece porque a condenação de Cristo foi um crime coletivo, e essa culpa coletiva faz com que a humanidade projete essa imagem de dor até o dia em que alcance a redenção. Assim como vemos Jesus através do filtro de nossa culpa, Paulo vê suas vítimas através do filtro de seu crime. 5. A conclusão. Dever versus dívida. O mentor conclui a lição com uma frase marcante que sintetiza todo o ensinamento. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Isso significa que, enquanto o cumprimento do dever traz paz e segurança, a dívida moral, o erro, o crime, gera fantasmas, as projeções mentais, as lembranças torturantes e a cobrança da própria consciência, que assombram o devedor até que a falta seja reparada. Paulo, portanto, vive assombrado pelos fantasmas de sua própria calúnia. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Não, respondeu Aniceto, atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo, sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pode ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em Campo da Paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão, atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conquistou essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa,
Mais tarde adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia. E presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como veem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões, e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Comentários. Temos aqui uma explicação do instrutor Aniceto sobre a complexa relação entre Alfredo, o diretor do posto de socorro, Ismália, sua esposa no plano espiritual, e Paulo, o caluniador que está sendo tratado no posto. 1. A presença de Paulo no posto não é acidental. Aniceto revela que Paulo não chegou ao posto por acaso. Ele foi trazido pelo próprio Alfredo, que, sentindo a necessidade de curar seu próprio coração do ódio, buscou ativamente seu antigo adversário para ajudá-lo. 2. A jornada de Alfredo. Alfredo desencarnou em um estado de grande sofrimento, dominado pelo ódio e pela desesperação. No mundo espiritual, ele não conseguia sequer ver sua amada esposa Ismália enquanto estivesse preso ao sentimento de rancor. Após ser socorrido em um lugar chamado Campo da Paz, ele compreendeu sua necessidade de perdão e evolução. Assim que conquistou o mérito espiritual, sua primeira ação foi interceder por Paulo, resgatando-o de uma zona de sofrimento profundo, recanto abismal. Sua dedicação ao autoaperfeiçoamento e ao perdão foi tão nobre que ele conquistou o posto de administrador do local, trazendo Paulo para ser cuidado como um irmão. 3. O processo lento e gradual do perdão. Aniceto enfatiza que a transformação de Alfredo não foi um milagre instantâneo, mas um longo e árduo processo de bater a porta de si mesmo. Por muitos anos, ele se aproximou de Paulo diariamente, passando por diferentes estágios emocionais. Inicialmente, buscava a reconciliação. Depois, agia por caridade. Mais tarde, desenvolveu entendimento. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia. Atualmente, alcançou a verdadeira fraternidade e o amor sublime pelo seu ex-inimigo. 4. A lição espiritual. Aniceto usa o ensinamento de Jesus, batei e abrir-se-vos-á, para ilustrar a diferença entre a busca material e a espiritual. Na Terra, as pessoas batem a porta das coisas exteriores em busca de vantagens. No plano espiritual, a verdadeira conquista vem de bater a porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a iluminação interior. 5. O futuro de Paulo. Respondendo a uma pergunta de Vicente, Aniceto explica que Paulo não ficará ali indefinidamente. Ele retornará à Terra, reencarnará em breve. O plano para sua reencarnação foi cuidadosamente arranjado por Ismália, que não deseja que Paulo se sinta humilhado ao ser ajudado diretamente por suas vítimas quando recuperar a plena consciência. Por isso, ela intercedeu junto a uma das mulheres que Paulo caluniou, que já reencarnou, pedindo que ela o receba como filho na próxima vida. Em síntese, o trecho detalha uma profunda lição sobre perdão, redenção e a lei de causa e efeito, mostrando que a verdadeira evolução espiritual exige um esforço consciente e persistente para transformar o ódio em amor fraterno, e que o amparo espiritual planeja o futuro dos espíritos de forma a promover a reconciliação e o aprendizado, mesmo que através de novas vidas na Terra. Analisando o capítulo 27, o caluniador.
Este capítulo nos traz uma profunda lição sobre culpa, perdão e a justiça divina, que opera de dentro para fora da consciência de cada um. Aniceto, o instrutor, leva André Luiz e Vicente a uma câmara isolada para um ensinamento prático. 1. O encontro com o enfermo. Ao entrarem na câmara, deparam-se com um espírito perturbado e em estado de loucura, chamado Paulo. Ele reage com histeria à presença dos visitantes. Aniceto, porém, aproxima-se com serenidade e o cumprimenta com bondade. O simples toque e as palavras afetuosas de Aniceto acalmam Paulo, que consegue responder, com grande esforço, que está melhorando, graças a Deus. 2. A lição sobre o sofrimento e a consciência. Observando a cena, André Luiz compara a condição de Paulo com doentes que via em nosso lar. Aniceto aproveita a oportunidade para explicar a diferença entre os diversos estados espirituais. Os que dormem estão em estado de inconsciência. Os que estão loucos, como Paulo, vivem em desequilíbrio, mas já começam a sentir angústias e a despertar a consciência. Os que sofrem, gemem e choram, estes estão em um estado mais avançado de melhora. A dor e a lágrima sincera são sintomas de renovação interior e arrependimento. Aniceto afirma que os que não sentem dor, como os escarnecedores e ironistas, estão em situação pior, pois permanecem com o entendimento endurecido. Paulo, por sofrer com suas recordações, está a caminho de uma melhora real. 3. A visão da tela mental de Paulo. Aniceto convida os aprendizes a concentrarem sua visão psíquica em Paulo. Ao fazer isso, André Luiz vê a tela mental do enfermo, um cenário sombrio, como uma noite escura, onde se ouviam diversas formas. Para sua surpresa, ele identifica vários vultos de mulheres que o acusavam, vultos de homens que pareciam perseguidores ferozes, as imagens de Ismália, parecendo doente e ansiosa, e de Alfredo, o administrador do posto, aparentando cansaço e envelhecimento prematuro. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias, todas projetadas por sua própria mente culpada. 4. A explicação de Aniceto, a justiça interior. André Luiz fica perplexo ao ver Alfredo e Ismália naquela condição, sabendo que eles eram espíritos evoluídos e equilibrados. Aniceto então revela a verdade. Paulo é o caluniador. Ele foi o falso amigo que no passado arruinou o lar de Alfredo e Ismália, além de ter envenenado a vida de outras pessoas. A projeção da culpa. As imagens que Paulo vê não correspondem à realidade atual de suas vítimas. Alfredo e Ismália já perdoaram e evoluíram. O que Paulo vê é a projeção de sua própria culpa. Ele os imagina sofredores como um reflexo de seus crimes. A justiça universal. Aniceto explica que o criminoso nunca foge da verdadeira justiça, pois carrega o crime cometido em qualquer parte. A paisagem real do espírito é a do seu mundo interior. Para ilustrar, ele usa o exemplo de Jesus. Embora o Cristo esteja na glória, a humanidade ainda o projeta na cruz, martirizado, pois carrega a culpa coletiva de sua condenação. 5. A história por trás do resgate. O perdão de Alfredo. O encontro não é uma coincidência. Aniceto revela que foi o próprio Alfredo, a vítima, quem resgatou Paulo de uma zona abissal e o trouxe para o posto de socorro para ser tratado. Esta foi uma etapa fundamental na disciplina do coração do próprio Alfredo, que, após desencarnar em ódio e desespero, precisou de um longo processo para se libertar do rancor. Alfredo percorreu um longo caminho espiritual para transformar seu sentimento por Paulo. Necessidade de reconciliação, atitude caridosa, entendimento e compaixão, piedade e simpatia, fraternidade e amor sublime de irmão. Com isso, Aniceto ensina que o batei e abrir-se-vos-á de Jesus, no plano espiritual, significa bater a porta de si mesmo para encontrar a virtude. 6. O futuro de Paulo, a reencarnação planejada. Vicente pergunta sobre o destino de Paulo. Aniceto explica que ele voltará em breve à Terra para reencarnar. O plano foi cuidadosamente elaborado pela espiritualidade, com a intercessão de Ismália. Para que Paulo não se sinta humilhado ao receber o benefício direto de suas maiores vítimas, ele será acolhido de outra forma. Renascerá como filho de uma outra mulher que ele também caluniou no passado, que já retornou à carne e foi preparada para recebê-lo com amor. Principais ensinamentos do capítulo. A consciência como juiz. A verdadeira justiça não é externa, mas interna. Carregamos dentro de nós as consequências de nossos atos. O sofrimento como cura. A dor da consciência e o arrependimento são os primeiros passos para a recuperação espiritual. O poder do perdão. O perdão verdadeiro é um processo longo e ativo,
que exige esforço e dedicação para transformar o ódio em amor, elevando tanto a vítima quanto o agressor. A reencarnação como oportunidade. A vida na Terra é uma bênção que permite reparar os erros do passado através de novas experiências, muitas vezes planejadas com imenso amor pela espiritualidade superior. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.